Glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo louvor. Precisa ser uma realidade na nossa vida. Dar ao Senhor tudo o que somos. Abra a palavra do Senhor, mais uma vez, no texto de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Texto conhecidíssimo, ou às vezes nem tanto, dentro da reflexão que vamos fazer hoje. No último domingo, nós meditamos sobre a vida de José, sobre a vida de Paulo e das necessidades que houveram na vida de ambos e também na vida de Silas, que fizeram com que o seu futuro, ou o futuro dessas pessoas e das pessoas envolvidas nas histórias, fosse mudado. E o tema da ministração foi: é necessário. Mas, orando e buscando um pouco mais de Deus, e relendo também, e ouvindo parte daquilo que o Espírito Santo nos disse, eu vejo que ainda é necessário algumas coisas. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui nessa noite, todos aqueles que nos assistem agora, todos nós queremos crescer, queremos melhorar, queremos alcançar lugares que nós temos às vezes até mesmo como sonho e até mesmo como um lugar que seja impossível. Mas para Deus tudo é possível. E para aquele que crê também. Então a palavra do Senhor aqui em 1 Samuel capítulo 15, vamos fazer a leitura do texto, para que a gente possa então fazer a reflexão. 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todo o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo quanto o tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver-te constituído rei, ou ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Vamos orar até o versículo 13. Ó Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Eu sou apenas, ó Deus, um instrumento aqui nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, que pela misericórdia do Senhor, ó Pai,
eu possa expressar, ó Deus, pelo Espírito Santo, Senhor, ó meu Deus, a tua vontade, Senhor. Ó meu Deus, a revelação da tua palavra, Deus, para alimentar, ó Deus, todo o rebanho aqui reunido. E todos aqueles, ó Deus, que em um momento ou outro, Senhor, vão assistir, ó Deus amado, esta ministração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações. O Senhor possa nos ensinar. O Senhor venha, Deus, nos moldar, ó Deus, de acordo com a tua vontade, Senhor. Tudo que é contrário, Senhor, à ministração da tua palavra. Meu Deus, toda confusão mental, todo agir do reino das trevas, Pai, todo mal súbito, meu Deus, agora, seja repreendido do nosso meio, na autoridade do santo nome de Jesus. Amém? Vamos entender o que estava acontecendo aqui, qual que era o pano de fundo dessa história. Todos os reinos que estavam à volta de Israel, eles tinham um rei. Eram, um regime de governo através da monarquia. E o povo de Israel, olhando para aquilo que estava acontecendo à sua volta, eles não ficaram satisfeitos com a atitude dos filhos de Samuel, que também eram sacerdotes, que também estavam ali para servir o povo, e eles então, em determinado momento, eles chegam diante de Samuel e falam para Samuel: olha, Samuel, nós queremos um rei. E Samuel, claro, falou com Deus, e Deus: olha, isso não é do meu agrado. Fala para eles, o que é que eles vão ter que fazer, qual que será a responsabilidade que eles terão com relação ao rei. E ali Samuel foi e falou para aquele povo qual que era a responsabilidade, o que eles teriam que fazer para aquele rei, os tributos que teriam que pagar, o que o rei teria como direito sobre a vida deles, e eles mesmo assim, eles quiseram um rei. Então Deus vai e fala para Samuel: Samuel, você vai ungir a rei da nação de Israel, a Saul, o primeiro rei da nação de Israel. Esse é o pano de fundo da situação. Antes, o regime que era o regime de governo sobre a nação de Israel, era o regime teocrático, era Deus no centro, e Deus usava os homens, usava em primeiro momento os juízes, usou Débora, usou Gideão como juiz que julgava, que orientava o povo através também da vida dos sacerdotes. Então era esse o pano de fundo da história. Era assim que acontecia. A nação de Israel, ela era liderada por Deus, pelos profetas e pelos juízes. Mas eles não ficaram satisfeitos com a situação. E ali, então, eles clamaram, foram para Samuel e falaram: Samuel, a gente quer um rei. E aí, então, entra Saul aqui na história. E aqui, nesse texto, nós vemos aí no versículo 1, olha, acompanha junto comigo. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todo o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. E aí, então, Samuel, ele chega perto de Saul e relembra a Saul. O momento da unção não é aqui agora, é lá no capítulo 8 em diante. E aqui, então, ele fala para Saul: olha, Saul, o Senhor, ele me chamou e ele me enviou para te ungir rei, e eu fiz isso. Então agora, Saul, você vai atentar às palavras do Senhor, você vai ouvir as palavras do Senhor. E dentro do texto, irmãos, dentro do original, o termo ouvir é simplesmente ouvir como a gente ouve uma música, como a gente ouve um som qualquer na rua, mas aqui o termo ouvir significa dar atenção. E muito mais do que dar atenção, significa também obedecer. E por isso que aqui então Samuel, ele vai lá e fala para Saul: olha, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todo o povo, sobre Israel. Atenta. Está escrito isso aí? Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Dá ouvidos agora à palavra do Senhor. Obedeça agora à palavra do Senhor. E ele começa então a dizer algumas palavras para Saul. Vamos ver o que ele disse? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Está lá no Êxodo 17, quando o povo de Israel ele é liberto ali do Egito, e eles então atravessam o mar, e eles começam uma caminhada. E logo no início dessa caminhada, esse povo aqui, olha, eles se opôs, eles fizeram guerra contra Israel. Ô igreja, olha, fazer guerra contra aquilo que é de Deus, é problema. É problema. Então, o que nós não podemos fazer? Nós não podemos fazer isso aqui que Saul fez.
Nós não podemos, apenas ouvir por ouvir a palavra de Deus e não obedecer. Saul, infelizmente, ele perdeu o trono. E você conhece as Sagradas Escrituras, você sabe que o sucessor de Saul foi Davi. Mas ele perde o trono por quê? Porque ele ouviu as palavras de Deus apenas por ouvir. Ouviu como se estivesse ouvindo uma pessoa qualquer a falar. Ele não ouviu as palavras de Deus dando o devido valor. Eu não sei se vocês, os pais que estão aqui nessa noite, já falaram assim para os seus filhos, eu até já fiz essa ilustração. Meu filho, me ouça, estou falando com você, olha para mim. Os pais às vezes fazem assim com os filhos. E é isso que Deus quer de nós, que a gente ouça a sua palavra de fato e de verdade. Não apenas, que entre no ouvido e saia no outro. Não apenas que seja o ouvir a palavra de Deus, como a gente ouve tantas outras coisas. Olha, igreja, quantas vozes nós temos à nossa volta? Quantas informações nós temos à nossa volta? A internet traz muita voz boa, mas também traz muita voz ruim. Os sistemas de comunicação diversos trazem muitas informações, muitas vozes boas, mas também trazem vozes ruins, vozes que nos afastam de Deus, vozes que são vozes mentirosas, vozes que tentam até mesmo profanar o nome de Deus. E nós temos que tomar bastante cuidado para que a gente ouça a voz certa, a voz que é de Deus, a voz que vai nos aproximar de Deus, a voz que vai nos fazer mais santos, mais parecidos com o Senhor, a voz que vai nos conduzir pelos caminhos de Deus. Aqui, olha, nesse texto, logo no início fala, atenta, pois, a minha voz, ou as palavras do Senhor, a voz do Senhor. E aí continua dizendo, no versículo 3, diz assim, vai agora, pois, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Eu quero abrir aqui esse texto, aqui no meu celular eu tenho a Bíblia King James, aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, quem tem essa versão King James, eu vou fazer a leitura aqui, vocês vão entender como que é sério isso aqui. Porque talvez na revista atualizada a gente não consegue entender a profundidade do que está sendo falado. Eu vou ler aqui para vocês. Se tiver aí a versão King James, por favor, projete para os irmãos verem. Eu acho que tem. Vai, pois, agora, e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema. Irmãos, condena-o como maldito. O termo anátema significa maldito. E Deus está falando aqui, olha, vai, pois, a Amaleque e o condena, porque ele é maldito. Por que ele é maldito? Porque ele obstruiu a passagem da nação de Israel logo que eles saíram do Egito. Irmãos, quando eles saíram do Egito, eles não tinham um exército. Eles eram ali agricultores, eles eram ali pessoas simples, eles não sabiam guerrear. E ali Deus fala para eles, olha, você vai lá e que eles sejam condenados ao anátema, ou seja, ao maldito, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo, quanto houver na terra, em que habitam. Olha aí, continua. Não tenhas piedade, não tenhas piedade dele e do seu povo. Mata homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, mata tudo. Por que Deus mandou matar? Porque aquele povo era um povo maldito. Era um povo que havia se colocado como opositores do povo de Deus. Você é de Deus? Ai daquele que se opõe a você. Ai daquele que te persegue. Se nós somos de Deus de fato e de verdade, se a nossa vida está no altar de Deus, se a nossa vida, nós caminhamos em retidão junto com o Senhor, meu irmão, minha irmã, olha, ai daquele que se levanta. Nós somos, filhos e filhas do Senhor. Você entende isso? Que nós somos filhos e filhas daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que criou o universo. Nós somos os protegidos do Senhor. Diz um ditado que fala assim, o mal do protegido é o protetor. Mas por que esse ditado diz isso? Porque
o mal do protegido é o protetor, porque um dia o protetor pode morrer, pode se mudar, pode ir para um outro lugar. Com o Senhor não é assim, o Senhor está em todos os lugares. Então nós não sofremos esse mal, esse ditado não serve para mim e para você, porque nós somos filhos do Senhor. Então aqui Deus manda, olha, mata esse povo. E a morte dessas pessoas será como sacrifício para mim. E aí o que Saul faz? Ele interfere no sacrifício que era para Deus. Aquilo que deveria ser morto por completo, aquilo que deveria ser aniquilado por completo, o que Saul faz? Ele mata somente aquilo que era vil, aquilo que era desprezível. Você pode acompanhar, está escrito aqui, olha, vamos lá? Versículo de número 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. O que Saul fez? Ele não quis destruir totalmente. Aquilo que Deus havia mandado fazer, irmãos, ele olhou para aquilo ali e falou, olha, Deus não está sabendo de nada. Quem sabe aqui sou eu. Deus não manda nada. Quem manda aqui sou eu, sou o rei. E ele resolve, então, a deixar de fazer, a deixar de cumprir aquilo que Deus havia determinado para fazer. Ele, de uma forma carnal, ele resolveu poupar. Ele olhou com os seus olhos físicos e achou que a escolha de Deus não era a melhor escolha. Ô irmãos, olha, quanta gente está escolhendo, não é, com os seus olhos físicos, diversas coisas, diversos caminhos, e se esquecem de deixar Deus, né, ser o condutor da sua vida, ser aquele que olha, né, além das circunstâncias. O homem conhece a aparência. Se a gente olhar, não é, para a palavra do Senhor e lembrar ali de quando Davi foi ser ali escolhido para ser ali o rei de Israel. Davi era pequenininho, franzino, diz a palavra. Nem ali contado no meio dos seus irmãos ele estava. Nem chamado para poder estar ali, né, ceando, comendo junto com eles, ele foi. Se Samuel não chama, né, você acabou os seus filhos, Jessé, você não tem mais filhos. E aí Jessé se lembra, tenho mais moço. E ele chega ali. Ele era de boa aparência, era ruivo, mas não era contado ali no meio dos seus irmãos. E Deus chama a atenção de Samuel e fala, Samuel, você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Então, irmãos, olha, que a gente possa estar mais sensíveis à voz do Senhor, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para mim e para você, e ouvir e dar atenção à voz de Deus. Existem caminhos que para o homem, irmãos, parece caminho de vida, caminhos prósperos, caminhos de felicidade, mas na verdade, olha, são caminhos de morte, a palavra nos alerta. Nem sempre os caminhos mais bonitos são os caminhos mais seguros. E infelizmente algumas pessoas olham, né, pela aparência, julgam pela aparência e acabam entrando por um caminho que parece ser um caminho de Deus, mas na verdade não é. Quantos irmãos, quantas pessoas, quantos aconselhamentos eu já fiz, de pessoas me procurarem e falar, pastor, olha, me orienta aqui nessa área, me orienta aqui nessa situação, e a gente busca de Deus, a gente ora, a gente busca uma direção para poder dar uma orientação, e logo que termina a orientação, a pessoa vai embora. E sabe qual que é a decisão que ela toma? Ela toma a decisão de fazer tudo ao contrário daquilo que a gente orientou. Ela toma a decisão de não ouvir. Ela toma a decisão de fazer a sua vontade. E sabe por que isso acontece? É porque quando as pessoas às vezes procuram uma orientação, procuram uma direção, procuram um aconselhamento, elas já têm uma opinião formada a respeito daquilo. Elas só querem uma confirmação. Mas quando não existe uma confirmação, ela sai daquele momento de aconselhamento, ela vai embora para casa e ela faz de acordo com a sua própria vontade. E aquele que foi um instrumento de Deus para poder aconselhar, não serviu de nada. Não valeu nada. E infelizmente, muitos irmãos, para não dizer todos, muitos que assim escolhem fazer, se dão mal. Entram por caminhos tortuosos. Olha,
Como diz o texto sagrado, não é? A porca volta para o lamaçal e o cachorro volta para o próprio vômito. Infelizmente, alguns, por deixarem de ouvir a voz de Deus, por não darem atenção à voz de Deus, por querer agradar a si mesmo, por pensar talvez que Deus não sabe de nada, acabam como Saul. E infelizmente, isso, irmãos, tem consequência. E nós seremos cobrados. Deus vai pedir conta daquilo que Ele nos entrega nas mãos para poder fazer. Tudo aquilo que o Senhor põe nas nossas mãos para poder fazer, irmãos, Ele vai pedir conta. Abre junto comigo, deixa marcadinho aí na sua Bíblia, abre junto comigo em Mateus capítulo 25. Você conhece esse texto, é só para relembrar. Mateus 25. Tem gente que pensa que por Deus ser um Deus de amor, Ele não vai pedir contas, mas vai. Mateus 25, 14. Sabe qual que é uma estratégia do diabo nos nossos dias? É dizer isso. Se Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Se Deus é amor, olha, não é? Pode ficar tranquilo, nós estamos no tempo da graça. Isso é uma estratégia do diabo, irmãos. Nós realmente estamos no tempo da graça. Mas, olha, não foi de graça. A graça não veio de graça. Alguém teve que morrer. E quem morreu foi um justo. Quem morreu foi um inocente. Foi ele que morreu. E ele morreu, sabe por quê? Por amor a cada um de nós. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, e ele disse lá, está consumado, está pronto. Ele já havia cumprido tudo. Mas junto com o cumprimento do estar consumado, e quando nós o reconhecemos como nosso Senhor e o nosso Salvador, você conhece o texto sagrado de 1 ou 2 Coríntios capítulo 5, que nós recebemos do Senhor um ministério, uma missão. E nós seremos arguídos com relação à missão que nós recebemos. Deus não dá uma missão, não é para um soldado, nenhum soldado recebe uma missão sem depois ter que dar conta daquela missão, dos resultados daquela missão. Olha o que está escrito aqui na parábola dos talentos. Vamos lá. Capítulo 25, verso 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se, do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Olha para mim aqui. Teve algum servo aqui que não recebeu nenhum talento? Teve. Qual que foi a quantidade mínima que um servo recebeu? 1 talento. Concordam comigo? Concordam? Então, todos os que estão aqui agora, todos nós, todos aqueles que nos assistem agora, todos receberam de Deus, no mínimo, 1 talento. Todos nós temos 1 talento, no mínimo. Talvez você olhe para você mesmo e fale, olha, o que eu recebi de Deus? Qual que é o talento que Deus me deu? O que eu estou fazendo com esse talento? Ou o que eu posso fazer com esse talento? No mínimo, nós recebemos 1 talento. Agora vamos continuar a leitura. Verso de número 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O que o senhor desses servos fez, irmãos? Ajustou conta. Isso aqui é uma parábola, é uma analogia, é uma comparação, é uma história. Os servos somos nós. Nós somos esses servos que recebemos do nosso Senhor 1 talento.
E nós temos que, no mínimo, não é, esse um talento que nós recebemos, temos que multiplicá-lo. Não dá para enterrar o talento. Não dá para esconder o talento. Porque um dia, irmãos, nós vamos ter que prestar conta desse talento. Pode ser que talvez, não é, a gente, por um tempo, a gente não consiga fazer isso. Pode ser que por uma adversidade, por uma enfermidade, por uma situação, seja qualquer ela que for, nós não é, vamos entrar em um período sabático, que é um período de descanso, que também está escrito na palavra do Senhor. Todos nós precisamos de descanso. Lembra de Jesus? Não é? Quando ele estava no barco, ele havia curado muitos enfermos, pregado ali, anunciado, ele entra no barco para poder passar para o outro lado, e o que Jesus faz no barco? Dorme. Por que ele dorme? Porque talvez estava cansado. Todos nós temos, né, direito ao descanso. Eu costumo até dizer para algumas pessoas que o descanso faz parte do serviço. Né? O descanso, você não tem uma hora de café? Um tempinho para tomar café lá no seu serviço? Não tem? Não é? A cada hora cheia trabalhada, você tem direito a 10 minutos. Tem patrão que engole isso aí, não é? Que não dá para o funcionário isso e nem fala que ele tem esse direito. Então, a cada hora trabalhada, você tem direito a 10 minutos para descansar. E se você trabalha em pé, você pode sentar durante 10 minutos. É direito seu. É direito. Mas tem muitos patrões que, né, são malvados e escondem aí esse direito dos funcionários. E como a lei não ampara os que dormem, né, aqueles que também não sabem dos seus direitos, às vezes são privados de exercer esse direito que está ali dentro da CLT. Então, queridos, voltando aqui para o texto, veja bem, vamos continuar. Verso de número 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ou seja, não é? Entra no céu. Entra aí no lugar que você vai receber o seu galardão. Servo bom e fiel. Agora vamos ver o outro servo, aquele que enterrou, aquele que não multiplicou, aquele que ficou a vida inteira no período sabático, aquele que ficou no descanso, né? Desde o momento que entregou a vida dele para Jesus e entendeu que ele recebeu de Deus uma missão, que ele recebeu de Deus, não é? uma tarefa, e ele não fez nada com aquilo que Deus deu. Vamos continuar aí, versículo 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, né? Ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E aí vai continuando, no versículo 30, o que fala? E o servo inútil, servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, servo, o que Deus fala? O que a palavra nos fala? Que aquele que não multiplica é chamado de servo o quê? Inútil. Inútil. Irmãos, não caia na armadilha. Igreja do Senhor, não caia na armadilha de que Deus é amor e que Ele não vai pedir conta para ninguém. Aqui, olha, Novo Testamento, período da graça. Vamos mais? Vamos voltar lá no texto de 1 Samuel, capítulo 15? Vamos lá? Verso agora de número 11. Deus falando, né? Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Portanto, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. O que ele começou a achar, irmãos? Ele começou a achar que ele era alguma coisa. O orgulho entrou no coração dele. Ele construiu um poste ídolo, construiu uma estátua ali para ele.
e ele começou ali, não é, a pensar que ele era alguma coisa. Ele deixou o orgulho entrar no seu coração. E o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. Mas a humildade precede a vitória. Está me entendendo? Não deixe, irmãos. Por maior que nós sejamos, por mais bem-sucedidos que possamos ser, por melhores que sejamos, seja em qual que for a área, seja a área ministerial, seja a área profissional, seja a área familiar, seja, sabe, qual for a sua melhor habilidade, que você tenha multiplicado essa habilidade, esse dom. Olha, não deixa o orgulho entrar no seu coração. Não deixa. Você conhece o texto sagrado, falando sobre a vida do general Naamã. O que acontece com Naamã? Havia ali na casa dele uma moça, escrava, e falou, olha, o meu senhor aí, ele está leproso. Lá na minha terra tem um homem que pode curar ele. E Naamã, não é, prepara tudo, prepara dinheiro, prepara roupa, prepara tudo e vai. Chega na porta da casa do profeta, fala lá, olha, eu estou aqui, não é, eu sou o general e eu vim aqui para você me curar. Falando aqui nas minhas palavras, né? E aquele homem fala com ele, olha, vai lá e se banha no Jordão. 7 vezes. E aquele homem fica muito enfurecido porque ele era um general, um homem de autoridade, um homem renomado, havia ganhado muitas batalhas. E ele fala, esse profeta aí, o que ele está achando que ele é? Lá na minha terra tem rios muito melhores, muito maiores. Então, por que não mandou eu banhar lá, então vou banhar aqui nesse riozinho? Nessa água suja. E na hora que ele estava indo embora para casa, iria voltar para casa leproso ainda. Um escravo também vira para ele e fala, meu senhor, olha, se ele tivesse te mandado fazer algo muito mais difícil, você não faria? Agora custa, vai lá, banha nesse rio e pronto. Ele deixou a humildade entrar no seu coração. E ele foi lá e mergulhou. E da última vez, a sua pele ficou curada. Por quê, irmãos? Por que ele ficou curado? Porque em primeiro momento, não é, ele foi orgulhoso. Em primeiro momento, ele não obedeceu, não ouviu a voz daquele santo homem de Deus. Mas depois ele caiu em si. E ele ali mergulhou da forma que o profeta havia mandado que ele fizesse. E ele recebeu ali a sua bênção, recebeu a sua cura. Igreja, hoje nós, falando sobre lepra, a gente não consegue entender o que é isso. Mas o leproso, não é, quando a lepra tomava conta da vida dele ali, ele não podia conviver no meio da sociedade. Ele era colocado no vale dos leprosos. Era retirado do meio da sociedade. E ele tinha que ficar ali até morrer. Nem a família dele podia ir lá ver ele. E era esse o destino de Naamã. Ele seria retirado do convívio social. Mas ele não deixou, naquele momento ali, né, que o orgulho entrasse no coração dele. E foi por isso que ele recebeu ali a bênção daquela cura. Às vezes, irmãos, tem muita gente que não recebe uma bênção de Deus, porque Deus conhece o coração e sabe que se a pessoa receber aquela bênção, ela vai sair da presença do Senhor. Ela vai se desviar dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas, infelizmente, eu já testemunhei, que fizeram uma campanha de oração, de jejum, buscando a Deus, e depois que receberam o seu milagre, fizeram igualzinho um papalégua, foram embora correndo, e nunca mais voltaram para a presença do Senhor. Quantos, irmãos? Sabe por quê? Porque não queria o dono da bênção, queria a bênção. A bênção. Nós precisamos querer o Senhor ardentemente e obedecer a sua palavra. Olha aqui, vamos continuar? Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Aí entra Samuel, até com um tom de
de ironia, de sarcasmo, e ele fala, olha, então disse Samuel, que balido é esse de ovelha que eu estou escutando? Que mugido de boi é esse? Você não matou tudo? Trazendo aí para a minha versão. Ô Saul, você não fez aquilo que o Senhor tinha mandado você fazer, Saul? Que barulho é esse aí? Estou escutando, Saul. E aí continua. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, que te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. E aí Deus vai começar a falar. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atendestes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Irmãos, olha aqui, olha o que está falando aqui. O que era o despojo do Senhor? Era quando o exército vencia uma batalha, tudo aquilo que o exército que perdia pertencia àquele exército vencedor. E esse povo aqui era como se fossem os despojos de Deus, porque Deus havia dado vitória à nação de Israel e havia mandado sacrificar, matar, destruir tudo isso aqui, todo esse povo. E o que Saul faz? Ele vai lá e põe a mão naquilo que é de Deus. Ele vai lá e rouba e toma para si o direito de administrar da forma que ele bem entendesse aquilo que era de Deus. Ô igreja, olha, aquilo que é de Deus, é de Deus. Esse assento aí, olha, que você está assentando, não é meu, não é seu, é da casa de Deus. Lá na nossa igreja em Carmópolis, alguns anos atrás, arrombaram a porta da igreja e levaram vários instrumentos que estavam lá dentro da igreja. Ô irmãos, eu não sei quem que é, pelo menos com certeza, mas de uma coisa eu sei, que Deus teria que ter muita misericórdia dessa pessoa, como uma pessoa perdeu o temor e arrombar a casa de Deus para roubar alguma coisa que está lá dentro. Meu Deus do céu. Imagina só. É louco, irmãos. É doido quem faz isso. É doido. Por quê? Porque a pessoa pode esconder em qualquer lugar. Ali estão os olhos do Senhor. O que Saul fez aqui? Olha, Deus, você não sabe de nada. Quem manda aqui sou eu, sou o rei. E eu vou poupar um pouco aqui, ó Deus. Só que Deus, não é? Ele mandou ali o seu servo, Samuel. Para quê? Para que Saul fosse confrontado. Deus deu oportunidade para ele de se arrepender, irmãos. Deus dá oportunidade para todos nós de nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Deus nos dá a oportunidade. Lembra lá do ladrão na cruz? Lembra? No último momento ali, o que Jesus deu para ele? A oportunidade da vida eterna. De um lado, um teve a oportunidade, do outro lado, o outro teve a mesma oportunidade. Um se arrependeu, o outro não. Estão entendendo? Deus não quer condenar ninguém, não. Ele não quer. Mas nós temos o arbítrio, a escolha. Alguns escolhem ser como Saul, outros escolhem ser como Samuel. Aqui no primeiro versículo nós temos 3 personagens, Deus, Saul e Samuel.
Nós temos uma mensagem, a mensagem de Deus para Samuel. E nós temos um bom exemplo e um mau exemplo. O bom exemplo de Samuel, que vai lá e entrega a mensagem conforme Deus havia dito, e o mau exemplo de Saul, que resolve desobedecer a Deus e fazer de acordo com a sua própria vontade. Irmãos, sempre haverá e sempre houve pessoas que resolvem desobedecer a Deus. Sempre haverá e sempre houve pessoas que resolvem obedecer a Deus. Sempre haverá e sempre houve uma mensagem de Deus para os dois tipos de pessoas. Agora a escolha é minha e sua. Se nós vamos arrepender dos nossos maus caminhos e ser como aquele ladrão que aceitou ali as palavras do Senhor, ou se nós vamos ser desobedientes como o outro ladrão, se nós vamos ser como aquele que multiplica o talento que Deus deu, ou se sejamos como aquele que pega um talento que Deus deu e por medo, por pensar que é na força do seu braço, pega aquele talento e esconde aquele talento. Um dia, irmãos, todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Eu não estou querendo aqui fazer terrorismo para que eu e você possamos servir a Deus por medo, não. Mas é entender que Deus nos amou tanto que Ele nos deu uma responsabilidade que até os anjos queriam ter. Ele nos deu uma oportunidade que os anjos queriam ter. Mas Ele deu para mim e para você. A palavra do Senhor fala que nós vamos, os salvos, serão aqueles que vão julgar os anjos. Olha a autoridade que o Senhor nos dá. Olha o privilégio. Sabe, em nome de Jesus, resolva obedecer a Deus. Resolva. E olha, para a gente terminar, vamos aí ao verso 20, partindo para o final. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e bois e o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, ou seja, o dar ouvidos, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, a teimosia, é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que ele perdeu? A autoridade. Por que ele perdeu a autoridade? Por causa da desobediência. Na minha Bíblia existe um subtítulo. Aí, olha, acima do capítulo 15. Volta aí na sua Bíblia, talvez esteja escrito da mesma forma. Na minha Bíblia está escrito assim: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Olha, a desobediência de Saul levou Saul a ser rejeitado por Deus. Ô, igreja, presta atenção aqui. Isso é muito forte e muito profundo. Entenda isso, em nome de Jesus. Entenda isso. Se você sair do culto hoje entendendo isso, já está bom. A desobediência do homem com relação à palavra de Deus pode culminar na rejeição desse homem. Se você pegar esse subtítulo e analisar ele com a parábola dos talentos, com aquele homem que recebe um talento, que Deus falou, olha, multiplica o talento, e ele não multiplicou o talento, pegou o talento, escondeu o talento, e ele foi arguído, o que acontece com esse homem? Inferno. Inferno. Vai ser companheiro do capeta. Parece engraçado, mas não é. Porque é muito sério. É muito sério. Deus nos deu uma missão. Todos nós temos a missão de levar o evangelho da reconciliação. Mas todos nós também temos uma missão em especial. Deus deu um talento para cada um aqui. No mínimo, você tem um talento.
No mínimo. Agora, pode ter pessoas aqui que só tem um talento mesmo. E talvez não queira multiplicar esse talento. E talvez Deus também não vai dar mais talentos. Porque é infiel, porque a palavra do Senhor lá em Mateus 25 fala, não é? Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Você está entendendo, irmãos? Olha, Deus aqui no versículo de número 6, Ele teve misericórdia de um povo. Vamos voltar lá para a gente terminar? E disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Veja, Deus não é um Deus mau, não. Esse povo aqui, os queneus, eles foram um povo que não fizeram guerra contra a nação de Israel. Mas eles estavam ali no meio dos amalequitas, no momento do juízo, no momento de Deus ali acabar com aquele povo. Mas ele fala ali para aquele povo, olha, vocês são bons, saiam daí. É mais ou menos parecido como o joio e o trigo. Os queneus conseguiam conviver junto com aquele joio ali. Mas no momento ali do juízo, o que Deus fala? Olha, Samuel, fala para os queneus, tira eles, eles são bons. Igreja, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica. Entenda isso. Deus conhece todos os nossos caminhos. Todos. Mas a decisão de obedecer ou desobedecer, ela é pessoal. Volto aqui no primeiro versículo, leia na sua casa, pede o Espírito Santo para te mostrar. Olha, 3 pessoas, o Senhor, Samuel e Saul. Um exemplo a ser seguido e um exemplo a não ser seguido. Existem coisas, irmãos, que são necessárias, mas existem coisas que não são necessárias. Cuidado, para não fazer uma inversão na hora das escolhas. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Separei tantos outros textos que podia ter citado, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele falou conosco nessa noite. Olha, tem coisas que são necessárias, mas tem coisas que não são necessárias. Não havia necessidade nenhuma de Saul resolver tomar as rédeas daquela situação. Não havia necessidade nenhuma para Saul resolver não ouvir a voz de Deus. Não havia. Ele era rei. Ele tinha tudo o que ele queria. Deus, como ele cita aqui no texto, ele era pequeno, Deus o faz grande. Ele tinha autoridade debaixo das suas mãos. Ô igreja, não vai faltar nada para você, não vai faltar nada para mim e para você, se nós resolvermos ser obedientes à palavra. Não falta nada não. Eu falo, irmãos, olha, não é? Vocês sabem, a igreja sabe, todo mundo que está assistindo agora sabe, que eu fiquei 8 dias naquele hospital. 8 dias. Quantas vidas já foram ceifadas, irmãos? Quantas vidas? Eu passei mais mal depois que eu saí do hospital do que quando eu estava lá. Porque aí a minha ficha caiu, o que tinha acontecido. E eu fiquei abalado emocionalmente. Fiquei. Precisei de um período de descanso. Mas enquanto eu estava lá, me recuperando, a igreja estava aqui sendo guardada pelo Senhor e os pastores aqui fazendo aquilo que estava nas suas mãos para poder fazer, fazendo talvez até muito melhor do que eu. Eu creio que fizeram o melhor. Aquilo que está nas suas mãos para poder fazer, meu irmão, olha, faça.
Davi, ele derrotou o gigante com aquilo que estava na mão dele. Saul tentou mostrar para ele ali a espada, o escudo, a armadura, mas ele usou a pedra e a funda. E ele só usou a espada depois que ele tinha matado o gigante. Ele tinha caído, ele cortou a cabeça do gigante. Nós temos que usar aquilo que está nas nossas mãos. Tem gente que está esperando, não é? A perfeição áurea para poder fazer algo de Deus ou algo para Deus. Tem gente que está esperando ser um expert naquele assunto para poder fazer algo para Deus, para poder cumprir a missão que Deus colocou nas mãos. Ô igreja, olha, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, a começar aqui do altar. Ninguém é melhor que ninguém. Existem aqueles que têm um dom, e um dom às vezes que aparece um pouquinho mais. Existem aqueles outros que têm outro dom, mas todos nós somos membros de um mesmo corpo e temos a mesma importância para o nosso Deus. O que João 15 nos fala? Que o Senhor é a videira, nós somos os ramos. Aquele que não der fruto, Ele corta, mas aquele que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus quer que a gente produza fruto, bons frutos, frutos dignos de arrependimento, de fazer aquilo que é certo diante da palavra do Senhor. A igreja, às vezes é difícil. Às vezes é difícil, no mundo tão corrompido, no mundo tão cercado de tantas maldades, às vezes fazer o certo é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor que nos capacita. Nós temos que levar a mensagem do Evangelho para a próxima geração. Nós somos responsáveis por levar o Evangelho de Cristo para a próxima geração. Homens e mulheres trouxeram até nós, e nós temos que levar às próximas gerações. Aquilo que está nas tuas mãos para poder fazer, meu irmão, faça. Diante dos desafios, dos obstáculos, não pare. Peça a capacitação do Espírito Santo. Você pode talvez até parar por um período, mas olha, Deus vai te capacitar para você romper esse obstáculo. Saul tomou a decisão errada. Vamos aprender com ele. Vamos tomar as decisões certas, de acordo com a direção do Espírito Santo. Ó Pai querido, ó Deus Santo, Senhor, nós somos a Tua casa, Espírito Santo. O Senhor habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence nessa noite, Senhor. Convence, meu Deus, aquele Deus amado que tem andado, meu Deus, como Saul, enganado até mesmo pelo seu próprio ego, enganado por pensar talvez que é na força do seu braço, que é de acordo com a sua capacidade. Oh Deus, oh Pai Todo-Poderoso, nós queremos ser dependentes do Senhor totalmente. Assim como nós dependemos do Senhor, ó Deus, por causa que sem o ar que nós respiramos, Senhor, nós não conseguimos viver. Nós somos dependentes deste ar, porque o Senhor nos concede. Somos dependentes, Deus amado, do alimento que o Senhor nos concede. Somos dependentes, Senhor, de todas as coisas, porque tudo vem do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos. Mas essa dependência, Senhor, a dependência às vezes, Pai, de pensar, ó Deus amado, que é na força do braço, que é, Pai amado, por causa da intelectualidade que tem, da eloquência que tem, da influência que tem, do dinheiro que tem, do poder que tem, da capacidade que tem,
Porque na verdade, Deus, nós não temos nada. Tudo, Deus, vem do Senhor, é para o Senhor e é pelo Senhor, meu Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ao Senhor Deus, a glória, o poder, o domínio, tudo é para o Senhor. Senhor, queremos ser, Pai, servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Espírito Santo, nos ensina, nos mostra, nos direciona, no nome de Jesus. Olha para mim aqui um minutinho. Olha para mim um minutinho. O Espírito Santo, ele nos mostra. Mas sabe por quê que algumas vezes dá errado? Porque mudança gera desconforto. E tem muita gente, irmãos, que quer viver no comodismo. Do jeito que tá bom. É um pecadinho de estimação aqui, é um pecadinho de estimação ali, é uma mentirinha acolá, é uma coisa que não agrada a Deus de cá. E a poeira vai chegando, vai cobrindo esses pecadinhos, vai cobrindo, e a pessoa pensa que está tudo bem. E não está. Então olha, em nome de Jesus, escuta o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Deus quer te abençoar mais. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer mais na sua vida. Mas deixa de ser teimoso. Deixa. Olha, irmãos, eu vou ler aqui de novo o versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação, sabe o que é obstinação? Teimosia. A teimosia. Tem gente teimoso demais. Tem crente teimoso demais. Deus fala, a pessoa entra ano, sai ano. Continua teimoso, teimosa. E aí, a grama do vizinho fica verde. E a grama fica mais seca do que tudo, mesmo chovendo. Por quê? Por causa da teimosia. Não seja teimoso com Deus, não. Não seja. É uma briga muito ruim. Amém? Amém, igreja? Amém? Fala, eu quero ser obediente ao Senhor. Eu quero ser como Saul, como Samuel, que cumpriu a sua missão. Amém? Glória a Deus.